Você acredita que uma pessoa considerada boa e gentil pode se transformar em uma pessoa cruel só porque recebeu poder? Pois bem, em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo resolveu descobrir até onde o ambiente e os papéis sociais podem mudar o comportamento humano. E o resultado, um dos experimentos mais polêmicos e perturbadores da história da psicologia. Hoje, a gente vai entrar juntos na chamada prisão de Stanford. Mas antes de tudo, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Ana, estudante do segundo período de psicologia, e esse é o quadro Mind Hacks, onde a gente fala sobre casos reais da psicologia de uma forma leve e divertida. Antes de começar, já se inscreve no canal e deixa seu like, comenta e compartilha com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Isso ajuda ao YouTube a entender que você curte esse tipo de tema e ainda te recomenda mais vídeos como esse. Então, sem mais enrolação, vamos para a história. Antes de tudo, a gente precisa voltar para os Estados Unidos lá nos anos 70. Era um país dividido, protestos contra a guerra do Vietnã, questionamentos sobre a autoridade, discussões acaloradas sobre o sistema prisional. Nesse cenário, o psicólogo Zimbardo, professor de psicologia social em Stanford, queria entender como pessoas comuns reagiriam quando colocadas em ambientes de prisões, com papéis bem definidos de guardas e prisioneiros. A pergunta central era simples, mas assustadora. Será que a situação pode mudar completamente quem nós somos? Para isso, ele colocou um anúncio no jornal oferecendo $15 por dia, o que na época era um bom dinheiro, para poder participar de um estudo sobre vida na prisão. Mais de 70 homens jovens se inscreveram. Eles passaram por entrevistas, testes psicológicos, e Zimbardo escolheu 24 dos mais saudáveis e equilibrados mentalmente. E aí, de forma totalmente aleatória, metade virou prisioneiro e metade virou guarda. No porão do prédio da Universidade de Stanford, Zimbardo montou uma prisão improvisada. Salas pequenas, portas de ferro, corredores apertados. No primeiro dia do experimento, os prisioneiros foram surpreendidos em suas próprias casas por policiais reais, foram algemados, revistados e levados até a prisão sem saber o que ia acontecer. Chegando lá, eles tiveram suas roupas retiradas, receberam um uniforme simples com uma numeração e ali eles perderam totalmente a sua identidade. Nada de nomes, só números. Já os guardas ganharam um uniforme caqui, óculos escuros espelhados para poder evitar o contato visual e um bastão, que ali seria o símbolo de poder. A única regra era nada de violência física. Mas quem disse que precisa bater para poder machucar alguém? No primeiro dia, tudo foi relativamente calmo, pois era algo novo, eles ainda estavam tentando entender o que ia acontecer. Mas no segundo dia, a coisa mudou totalmente. Os prisioneiros organizaram uma rebelião, empurraram as camas contra as celas, tiraram os números e gritaram contra os guardas. A reação dos guardas foi a seguinte: eles jogaram gás de extintor nas celas, obrigaram os prisioneiros a ficarem nus e tirarem as suas camas da porta. E foi nesse momento que um detalhe perigoso apareceu. Ninguém mandou os guardas agirem com tanta dureza. Eles simplesmente assumiram o papel. Com o passar dos dias, as punições ficaram mais criativas e cruéis. Os guardas faziam os prisioneiros repetirem exercícios sem sentido até a exaustão. Eles também criaram um sistema de privilégios. Alguns prisioneiros recebiam comidas melhores, outros já ficavam sem comer, e isso criou uma rivalidade entre os próprios prisioneiros. As humilhações eram constantes. Fazer os prisioneiros limparem os vasos com as mãos, simular atos degradantes ou ficar horas em pé sem poder se mover. Enquanto isso, Zimbardo, que deveria ser um observador neutro, assumiu o papel de interintendente da prisão. Ele também começou a ver os prisioneiros como prisioneiros de verdade. O impacto psicológico foi rápido e intenso. Alguns prisioneiros tiveram crise de choro, surtos de raiva e sintomas físicos
de estresse. Um deles começou a gritar, chutar as portas e implorar para sair. Ele foi liberado no segundo dia. Já o outro desenvolveu uma erupção no corpo inteiro, de tanta tensão que ele estava sentindo. Já os guardas pareciam cada dia mais frios. Não era mais atuação. Era como se o papel tivesse tomado conta deles. O experimento estava planejado para durar 2 semanas. Mas no 6º dia, Christina Meslock, uma estudante de pós-graduação e namorada de Zimbardo, visitou a prisão e ficou totalmente horrorizada com o que viu. Ela confrontou o Zimbardo e disse: Você não percebe o que está fazendo com essas pessoas? Foi aí, só aí, que ele percebeu que tinha perdido a noção do limite. E claro, encerrou o estudo. A lição que ficou é dura. Não precisamos ser maus para cometer atos cruéis. Às vezes basta o contexto certo, o papel certo e um pouco de poder. Esse experimento ajudou a explicar casos reais de abusos em prisões, como o escândalo de Abu Ghraib, mas claro, ele também foi alvo de críticas. Alguns dizem que os guardas agiram dessa maneira porque eles sabiam que era isso que esperavam deles, e que Zimbardo teria influenciado indiretamente o comportamento deles. Hoje, ele jamais passaria no comitê de ética. E talvez essa seja a prova de que aprendemos alguma coisa. E aí, se você fosse um guarda dessa prisão, você teria mantido a calma ou se deixaria levar pelo papel? E se fosse um prisioneiro, teria se revoltado ou tentaria sobreviver quieto? Conta aqui nos comentários, porque a sua opinião pode render discussões e mais vídeos como esse. Eu sou a Ana e esse foi o primeiro vídeo do nosso quadro Mind Hacks, casos reais da psicologia. Até a próxima, e lembre-se, nem sempre o monstro está dentro das pessoas. Às vezes, ele está dentro da situação.